passado, com o coração e mente em ti, Jesus. Te estendo as minhas mãos, sabendo que há muito mais. Eu creio que tudo que tens guardado pra mim é bom. É bom. Hoje é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, regozijarei. Hoje é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, regozijarei. Não me preocupo com amanhã. O Senhor é quem me diz que hoje é o dia. Hoje é o dia. Meus medos deixei pra trás. Eu já não duvido mais. Todos os meus sonhos eu entrego a ti, Jesus. Te estendo as minhas mãos, sabendo que há muito mais. Eu creio que tudo que tens guardado pra mim é bom. É bom. Hoje é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, regozijarei. Hoje é o dia que o Senhor. Olá pessoal, que a paz de Jesus esteja com você, com a sua família. Muito bom ter você de novo aqui com a gente, para juntos nós adorarmos ao nome do Senhor, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vamos iniciar o nosso culto e quero te convidar para nós lermos juntos a palavra de Deus. O tema de hoje que vai ser abordado é sobreviver com discrição. E nós vamos fazer uma leitura na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e o versículo 29, a palavra de Deus diz assim: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Amém? Que Deus possa falar com a gente nesta oportunidade. Para isso, vamos orar? Vamos pedir a graça de Deus, a bênção do Senhor sobre este momento, para que Ele receba também o nosso culto e enche o nosso lar com a sua presença, com a sua alegria. Ore comigo, por favor, aí onde você está. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua presença que nos impulsiona, que nos dá esperança e alegria. Pai, que esta alegria, esta esperança possa ser fortalecida, ser renovada nesta oportunidade, através da Sua palavra, através das canções que serão entoadas ao Teu nome. Pai, em nome de Jesus, recebe o nosso culto e derrame a sua bênção sobre cada pessoa que está acessando agora a essa transmissão, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos juntos adorar o nome do Senhor? Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti
descansa em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, no teu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, maravilhados nos vivemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, Filho unigênito
graças a Deus. Deus seja louvado. Vamos refletir na palavra de Deus? Certa vez tem uma história que diz que uma vez um jovem rapaz procurou o filósofo Sócrates para dizer para ele que queria contar uma coisa sobre alguém. E Sócrates estava lendo um livro e nesse momento ele levantou-se, olhou para o jovem e disse: "O que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras?" E aí o jovem falou: "Como assim, 3 peneiras?" E ele falou: "Sim, as 3 peneiras. O que você vai me dizer precisa passar pelas 3 peneiras. A primeira peneira é a verdade. O que você quer contar de alguém ou dos outros? Você viu ou você ouviu falar? É um fato ou é apenas algo que você escutou? Caso tenha ouvido falar, isso deve morrer aqui mesmo. E suponha que seja verdade. Sendo verdade, então precisa passar pela segunda peneira. A segunda peneira é a bondade. O que você está querendo me contar é uma coisa boa? Vai ajudar a construir ou vai destruir o caminho e a fama do próximo? E se você quer contar algo que é verdadeiro e que é bom, que vai fazer o bem, precisa ainda passar pela terceira peneira, que é a necessidade. Isso que você vai me contar, convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade de alguma forma? Pode melhorar o planeta? Então, se passou pelas 3 peneiras, pode contar. Caso contrário, você deve esquecer isso aqui agora mesmo, deve enterrar isso e acabar com essa história. Porque senão vai ser só mais uma fofoca e a mais para poder envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre as pessoas do planeta. Essa história, ela tem uma lição muito preciosa para nós. Quando a gente olha para a Bíblia, especialmente no livro de Provérbios, a gente entende exatamente essa verdade sobre viver com discrição. Viver com discrição é viver sem fofoca, livre da fofoca. Por quê? A atitude de abrir a boca de forma inconveniente ou de forma irresponsável pode ser gravemente prejudicial para as pessoas que estão ao nosso redor. As consequências são nocivas e a fofoca, ela atinge a todas as pessoas de forma prejudicial, levantando suspeitas, gerando escândalos, destruindo amizades e até mesmo dividindo igrejas. A fofoca, ela é algo terrível, é um pecado sério, um pecado grave que a Bíblia vai considerar, tanto quanto qualquer outro pecado de ordem moral. E por oferecer sabedoria para a vida, o livro de Provérbios ele não poderia deixar de tratar desse assunto que é tão sensível em nosso tempo. A fofoca, que é o oposto à discrição, é o assunto da nossa reflexão nesta oportunidade. Por isso, o livro de Provérbios vai nos incentivar a cultivar este princípio, o princípio da discrição. E eu quero te convidar para junto nós olharmos para o capítulo 20 de Provérbios e o versículo 19. O texto diz assim: "O fofoqueiro vive espalhando segredos. Portanto, evite a companhia de quem fala demais." A gente pode extrair 2 conclusões desse texto para a nossa vida hoje. A primeira conclusão é a discrição. Seja discreto. Você e eu somos desafiados pela palavra de Deus a termos uma vida discreta, a sermos discretos em nossa maneira de viver. Veja, a primeira parte do texto diz que o fofoqueiro vive espalhando segredos. Quando os segredos de uma pessoa chegam até alguém que gosta de fofoca, que faz fofoca, até alguém que é fofoqueiro, então essa pessoa abre e começa a disparar informações e a partir de então a pessoa que está sendo falada passa a enfrentar a dor de ter sua vida sendo debulhada pela sociedade, pela opinião pública, porque a fofoca ela não revela apenas os segredos, mas ela distorce, ela aumenta os fatos. A pessoa que conta uma fofoca nunca é fiel àquilo que ela ouviu falar, ela sempre vai acrescentar algo a mais. Pessoa fofoqueira é indiscreta e ela não tem compromisso com a verdade. Ela narra partes da verdade que lhe interessam e ela vai preencher todo o restante com mentiras, com aquilo que ela quiser acrescentar. Tente se colocar no lugar de uma pessoa que teve a vida arruinada por uma fofoca. Processo de destruição que as palavras mal calculadas e mal intencionadas causam pode ser devastador, pode destruir de fato a vida de uma pessoa por ser ela difamada por causa da fofoca. Esse período que a gente está vivendo de pandemia,
ele é um período que a gente precisa ter muita reflexão, porque muita gente tem ficado ocioso, muita gente tem ficado sem afazeres e tem investido tempo nas redes sociais para fazer fofoca, para fazer comentários da vida alheia, para prejudicar a vida alheia. Então, viver com discrição nesse período que a gente está vivendo talvez seja um desafio ainda maior. Se você já usou a sua língua ou o seu WhatsApp para espalhar uma fofoca de forma deliberada ou mal intencionada ou premeditada contra alguém, você precisa se arrepender em nome de Jesus, parar de fazer esse tipo de ação e pedir perdão a Deus. Deus lhe dá a oportunidade de você refletir sobre esse grave erro e corrigi-lo. Confesse ao Senhor Deus o seu pecado e procure reconciliar-se com quem foi afetado por causa de uma fofoca que você tenha promovido. Você pode fazer isso agora mesmo, você pode fazer isso hoje mesmo. Quem sabe, ao invés de usar o WhatsApp e o telefone para fazer fofoca, você pode usar para promover a reconciliação, para ligar para alguém e para dizer para essa pessoa que você sente muito pelo estrago que foi causado. Deus pode usar você, inclusive, ou até mesmo que você que nunca se envolveu em fofoca, pode ser um instrumento de cura, né? Para Deus restaurar os relacionamentos, para falar palavras que vão trazer curas, palavras boas, palavras positivas, palavras elogiosas que podem trazer cura para as pessoas que tiveram seus relacionamentos fragilizados por meio da decisão de um fofoqueiro, por meio de uma fofoca. Então, a lição é: não seja um fofoqueiro, mas seja discreto, seja fiel no seu falar. Por quê? Porque o fofoqueiro, Provérbios 11 e o versículo 3 diz que o fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa que é confiável, ela sabe guardar confidências. Você é uma pessoa fofoqueira ou uma pessoa confiável? Você espalha os segredos que você escuta, não espera a hora de saber um segredo para levar adiante, ou você é uma pessoa confiável, ponderada, uma pessoa discreta, que sabe guardar as confidências das pessoas que lhe procuram? Então, jamais se esqueça que os comentários de algumas pessoas, elas podem ferir, elas ferem, mas as palavras dos sábios, diz a Bíblia, trazem cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas a mentira ou as mentiras logo ficam evidentes. Provérbios capítulo 12, versículo 18 e versículo 19 vão dizer isso para nós. Então, meus irmãos, meus amigos, sejamos discretos, vivamos com discrição, para que nós não prejudiquemos as pessoas que estão perto de nós. Antes, falemos somente o que for para a edificação, somente aquilo que for trazer o bom ânimo. Foi o que nós lemos a princípio, né, na carta de Paulo aos Efésios. Que Deus nos ajude, então, a sermos discretos. Esta é a primeira conclusão que a gente pode extrair desse texto. A segunda conclusão é nós não darmos ouvidos às pessoas indiscretas, aos fofoqueiros. Não escute os indiscretos. Fofoqueiro, o texto diz, ele vive espalhando segredos. A segunda parte do versículo diz, portanto, evite a companhia de quem fala demais. Os fofoqueiros e indiscretos, eles são sedutores, eles são envolventes. As palavras deles são suaves, né? Escutar eles pode ser muito perigoso, porque a gente pode se envolver na sua conversa e a gente pode acabar caindo em situações muito difíceis. E o que é pior, a gente pode começar a gostar da sua conversa, pode começar a gostar de saber da vida alheia, de começar a gostar das fofocas, mesmo sendo elas mentiras. Afinal de contas, Provérbios 18:8 diz para nós que as calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Então, os fofoqueiros, eles são ardilosos na sua fala, eles são bons de conversa, são habilidosos na arte de convencer. A gente tem que tomar muito cuidado para não cair na conversa de um fofoqueiro. Eles também estão sempre prontos para aconselhar. Eles querem sempre aconselhar a alguém que está precisando de ajuda. Quando eles não querem expor a vida de alguém, eles querem saber da sua própria vida, para sempre com aquela prerrogativa de que querem ajudar, para te ajudar, sempre para poder cuidar, na verdade, da sua vida. Mas Provérbios 29, capítulo 29, versículo 5, diz para nós que quem bajula os amigos prepara uma armadilha para os pés deles. Então, os verdadeiros amigos não são bajuladores, os verdadeiros amigos são honestos, são sinceros. Então, quando alguém te bajular demais, tome cuidado, pode ser um fofoqueiro
querendo saber da sua vida para espalhar. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que se uma pessoa fala de outro para a gente, pode ter certeza que ela vai fazer a mesma coisa da gente com outros. Se ela fala da vida alheia para você, ela vai falar da sua vida para os outros também. Então, cuidado com quem fala demais sobre os outros para você. Ele vai fazer a mesma coisa sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso é muito prejudicial para você e para as pessoas à sua volta. Lembre-se do princípio que é ressaltado por Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, e versículo 33. As más companhias corrompem o bom caráter. Por isso, cuidado com quem fala demais. É uma má companhia e pode trazer prejuízos seríssimos para a sua vida. Portanto, não permita que as falsas e aduladoras palavras de um fofoqueiro venham a arruinar a sua vida e das pessoas que estão com você. Paulo diz ainda que essas pessoas aprenderão a se tornar ociosas, ou seja, sem ter o que fazer, preguiçosas, e a andar de casa em casa, fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando do que não devem. Ele vai dizer isso para Timóteo, capítulo 5 de 1 Timóteo e o versículo 13. Por isso, não escute os indiscretos, antes fuja deles, fuja das pessoas fofoqueiras, guarde a sua vida, os seus segredos para pessoas que realmente são confiáveis, que de preferência não vão te procurar para falar mal ou para falar da vida de alguém de fora. Para a gente terminar, apesar de haver muitas pessoas indiscretas que querem espalhar mentiras e querem espalhar segredos que vão prejudicar ou às vezes com a intenção mesmo de prejudicar, apesar de a gente ter pessoas assim numa diversidade muito grande, Deus nos criou os seres humanos, criou o homem e a mulher para se relacionar, criou a gente para ter uma vida comunal, uma vida em comunhão, uma vida relacional. Deus nos criou seres relacionais. É da vontade de Deus que a gente viva de maneira comunitária, tendo uma comunicação diária com amor e com respeito ao próximo. Judas e Silas, dois servos de Deus, no livro de Atos, capítulo 15 e o versículo 32, eram profetas e por isso diz o texto, eles encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Então nós temos pessoas, ainda hoje, que podem nos encorajar com muitas palavras. Palavras que não são fofocas, palavras que não são indiscretas. Nesse círculo relacional que Deus nos deu, Ele destaca algumas pessoas especiais para nós, algumas pessoas de confiança que são usadas para nos fortalecer, pessoas com quem nós podemos partilhar os nossos desabafos, as nossas conversas, as nossas confissões, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas derrotas, as nossas vitórias, pessoas com quem a gente pode compartilhar as nossas fraquezas e as nossas virtudes, pessoas que querem o nosso bem, que querem realmente nos ajudar. A Bíblia diz que quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras e quem tem entendimento controla as suas emoções. Provérbios 17, versículo 27 diz isso para nós. Que você e eu sejamos e tenhamos pessoas assim à nossa volta para que a gente possa servir e ajudar realmente uns aos outros. Que Deus use a sua vida e dê pessoas de presente para você, para te abençoar. Esse é o meu desejo, esse é o nosso desejo, esse é o desejo da palavra de Deus. Mas se as pessoas falharem ou por alguma razão não conseguirem encontrar, se você não conseguir encontrar e nem enxergar pessoas assim à sua volta, a gente sempre vai poder contar com o Senhor Jesus Cristo e com as suas palavras, que as suas palavras são santas e benditas. Falando sobre os acontecimentos do final dos tempos, Jesus mesmo disse para nós, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras, disse Jesus, jamais desaparecerão. As palavras de Jesus permanecerão para sempre. E as palavras de Jesus trazem realmente refrigério para nós, trazem esperança para nós. As palavras de Jesus produzem esperança verdadeira em nós, porque Ele mesmo é a palavra de Deus. Jesus é a palavra que se fez gente, se fez carne, habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14 diz isso para nós. Ele veio morar com a gente. O Verbo se fez uma pessoa de carne e osso. E Ele veio a este mundo perdido para ser crucificado. Jesus foi condenado por só falar a verdade. Ele morreu por causa dos nossos pecados,
por causa das nossas más ações e por causa das nossas más palavras. Mas depois de 3 dias ele ressuscitou, cumprindo assim a sua própria palavra. E hoje nós podemos recorrer a Ele. Hoje nós podemos chegar diante de Deus por meio de Jesus, para ouvir a sua palavra. Por meio da sua palavra, a palavra que é viva e poderosa, a gente pode então ser abençoado por Deus. Ele mesmo disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. João capítulo 15, versículo 7. Você aceita as palavras de Jesus na sua vida? As palavras de Jesus que são viva e poderosa. Hebreus capítulo 4 e o versículo 12 dizem para nós que a palavra de Deus é viva e poderosa. Ela pode entrar no nosso coração e pode transformar a nossa vida de uma forma completa. Deixe a sua palavra transformar você de forma inteira. Deixe a sua palavra transformar a sua vida por completo. Deixe o Senhor transformar você de todo o coração. Amém? Que Deus possa realmente abençoar com a sua palavra. E lembre-se, seja discreto e não escute os indiscretos. E diante daquilo que a gente ouviu, antes de você passar adiante algo que você ouviu falar, passe pelas 3 peneiras. É verdade, é bom, é necessário. Se não for, descarte isso quanto antes. Mas se for, então leve adiante. Se for edificar, se for construir, se for abençoar, leve adiante para o bem de todos. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Nós vamos orar agora e agradecer a Deus, porque a sua palavra ela é fiel e verdadeira e está sempre com a gente, sempre à nossa disposição. Com ela a gente pode crescer, aprender. Os conselhos sábios do Senhor pode realmente dar um novo horizonte para a nossa vida. E vamos pedir a Deus que nos livre de pessoas fofoqueiras. E se por acaso você tem vivido assim dessa maneira, nós vamos orar para que Deus possa transformar a sua vida. Você pode ser transformado e ao invés de destruir, pode ser um instrumento de edificação para a glória de Deus. Amém? Você aceita o desafio? Aceita usar suas palavras apenas para promover o bem? Se não for edificar, fique calado. Mas se for edificar, então seja um instrumento de bênção na vida das outras pessoas. Vamos orar nesse sentido em nome de Jesus e Deus vai com certeza nos abençoar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque a sua palavra é poderosa e ela nos traz esperança, Senhor. Sua palavra é confiável, nós podemos confiar nas palavras de Jesus. Senhor, te agradecemos também pelas pessoas de confiança que o Senhor nos deu de presente. E pedimos que o Senhor continue destacando pessoas assim para nos abençoar. Olhe, Senhor, para quem não tem pessoas de confiança à sua volta, que o Senhor possa mostrar e ajudar a enxergar essas pessoas. Ajude-nos, meu Deus. Sobretudo, ajude-nos a olhar para Ti, que és a própria sabedoria. Ajude-nos, meu Deus, também a termos uma vida diferente. Se por acaso nós estivermos orando e tiver alguém confessando os seus pecados, Senhor, pessoa que tem feito fofoca e atrapalhado a vida de algumas pessoas, difamando algumas pessoas, Senhor, Tu és poderoso para perdoar e transformar estes corações em nome de Jesus. Use, Senhor, estas bocas para que possam abençoar e não amaldiçoar, possam edificar, Senhor, e não destruir. Pai, use a nossa boca para ser uma boca de bem, que fale o bem das pessoas, que traga o bem para as pessoas, em nome de Jesus, Senhor. É a nossa oração, nosso pedido nesse momento para a Tua glória. Fica conosco, para o nome do Senhor ser glorificado, nós oramos e Te agradecemos, meu Deus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que você seja edificado por esta palavra e compartilhe, não esqueça de compartilhar essa transmissão, esse link, manda aí no WhatsApp esse link para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles também possam ser abençoados e edificados pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. A gente está finalizando o nosso culto e eu gostaria de lembrar você que você pode continuar contribuindo, devolvendo o seu dízimo, fazendo a sua oferta através da conta que está aparecendo aqui, para que você possa depositar ou transferir. Que Deus te use como instrumento para a expansão do seu reino, da sua obra
em nossa cidade, no nome de Jesus. Que Deus possa nos usar poderosamente. Fique com Deus e até a próxima semana, com a graça de Deus.